Agora, destaque internacional, a Rússia sai em defesa da China ao alertar que se reserva o direito de responder duramente caso o Japão prossiga com o plano de instalar mísseis em uma ilha próxima a Taiwan. Luca Bassani, microfone internacional, uma nova tensão, para variar, está rondando naquela região. É isso, Luca? Boa noite para você, bem-vindo. Exatamente, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Este tem sido um novo desdobramento depois das falas da premier japonesa Sanae Takaichi, que disse que poderá utilizar a ilha que pertence a Okinawa, de Yonaguni, a cerca de 110 quilômetros apenas de Taiwan, para colocar mísseis japoneses que pudessem, de fato, proteger os taiwaneses em uma possível incursão chinesa. Esta fala foi extremamente mal recebida em Pequim. O próprio presidente Xi Jinping disse que o Japão ele adota uma postura belicosa que pode arrastar a Ásia para uma guerra, e agora a própria Rússia, que ainda está envolvida em uma guerra dentro do leste europeu, disse que defenderia a China e a protegeria caso o Japão estivesse presente neste conflito. A gente não pode esquecer que a guerra ideológica entre japoneses e russos ela é muito antiga, desde pelo menos 1905, quando o Japão surpreendentemente derrotou o Império Russo, e até hoje, mesmo no século XXI, ainda há questões territoriais não resolvidas no Pacífico entre russos e japoneses, algo que agora se evidencia com as falas do presidente Vladimir Putin, que precisa também decidir em relação à guerra da Ucrânia, este plano de paz que tem sido amplamente discutido pelo presidente Donald Trump. Nesse cenário muito complexo e sem resolução, o presidente norte-americano que tem adotado a postura mais moderada, dizendo que neste momento é melhor não se falar sobre independência de Taiwan, sobre incursões militares na Ásia, já que o mundo ainda está acometido com outras guerras regionais, e isso seria muito ruim para a economia global, considerando a importância econômica do Japão, da China e, obviamente, também Taiwan, com a produção de chips e semicondutores de alta tecnologia. Ô, Luca, e por falar em tensão, Donald Trump falou hoje novamente sobre as ofensivas na Venezuela. Deu datas, deu prazos, já revelou o que os Estados Unidos podem ou não podem fazer naquela região? Olha, Thiago, se tratando de uma questão que também é muito delicada no aspecto militar, o presidente ele lida com isso de uma maneira bastante ambígua, uma ambiguidade estratégica. Ele disse que em breve algumas ofensivas terrestres poderão começar dentro da Venezuela, lembrando que muitos barcos, muitas embarcações, tanto no Mar do Caribe quanto no Oceano Pacífico, têm sido abatidas com a argumentação de que estaria acabando com o tráfico de drogas, que tem trazido uma epidemia do uso de entorpecentes dentro dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo muitos acreditam que isso tem a ver com a tentativa de mudança de regime em Caracas, já que essa dicotomia entre Washington e os venezuelanos ela é antiga, principalmente desde o começo deste século XXI. Por enquanto ele não deu um prazo exato, também não falou qual é a maneira como eles podem acabar atacando a Venezuela, mas não podemos esquecer que recentemente o Cartel de los Soles, que é considerado um dos principais produtores de entorpecentes e também exportadores através do narcotráfico, tem Nicolás Maduro como a sua principal liderança, segundo a Casa Branca, e este grupo foi designado como uma associação terrorista durante a semana passada, o que daria, na visão norte-americana, jurisprudência para que eles pudessem intervir no território venezuelano, seja costeiro, seja até mesmo terrestre, algo que preocupa não só o próprio Nicolás Maduro, que pede para que uma guerra não aconteça, mas também os outros países sul-americanos que eventualmente seriam afetados com uma crise de refugiados e problemas econômicos caso o continente se veja em meio a um conflito militar com o maior exército do mundo. Bem lembrado, com a sua experiência de cobertura de guerras aí na Europa, a gente sempre fala da questão dos refugiados, e isso pode acontecer também aqui na América Latina. Bom descanso para você, Luca, a gente volta a se encontrar amanhã.